Tem dias que nós nos sentimos bem, mas tem dias que nós nos sentimos mal. Tem fases da vida que estamos melhor, fases que estamos pior. Quando pensamos na saúde do corpo, muitas vezes os desarranjos intestinais, dificuldade de perder peso, problemas no sistema imune, flacidez muscular, entre diversos outros sintomas que o corpo pode manifestar, isso pode vir de uma causa que praticamente ninguém fala. Tanto os médicos, os profissionais da saúde, praticamente nenhum profissional toca nesse ponto. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Para quem não me conhece, eu sou o naturólogo Bruno Ferreira e auxilio pessoas a viverem melhor há 12 anos através das medicinas vitalistas. O naturólogo, ele é um profissional da área da saúde que estuda fisiologia, anatomia, fisiopatologia. Nós estudamos com professores que nos dão aula de psicologia, de psicanálise e trabalhamos com as medicinas integrativas. E hoje eu quero contar para você algo que poucas pessoas falam. Bom, se tem algo em comum que as pessoas querem é viver melhor. Como assim? Ter saúde do corpo, saúde das emoções, saúde da mente, saúde na minha relação familiar, saúde na relação com o dinheiro, saúde nas minhas amizades. Então existe um ponto comum que nos une, que é a vontade de viver melhor. Parece que cada degrau que você alcança, depois que estabiliza, a gente já quer mais. Ou seja, aqui nós vamos falar sobre a saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde das emoções, mas começando pelo corpo. Por quê? Porque é no corpo que o emocional e que a mente se alicerçam. Se estivermos com o corpo comprometido, é natural que a gente tenha menos resiliência emocional e fique bagunçado psicologicamente. O que eu gostaria de dividir com vocês hoje é um tema muito sério e que eu vou trabalhar ele de forma leve, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, no final da página vocês podem me escrever. Que é o seguinte: quando algo não vai bem, a tendência é nós nos mexermos para ajustar o que não vai tão bem. Mas às vezes, por preguiça, por negligência ou mesmo por ignorância, por não saber, nós deixamos de cuidar das nossas bases. O que fortalece a saúde humana? É você ter uma boa respiração, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, uma boa hidratação, uma boa higiene. E aqui é onde a gente vai falar o principal, é a nossa higiene, ok? Só que é um outro tipo de higiene. Presta atenção. Na nossa higiene básica, nós cuidamos do nosso... A gente toma banho, escovamos os dentes, aparamos os pelos, cuidamos da nossa pele. A higiene básica do corpo é relativamente muito fácil de fazer. Agora, existe um outro tipo de higiene que faz toda a diferença. Eu não sei se você sabe, mas nós sujamos o nosso corpo por dentro. Na medida em que a gente vai comendo os industrializados, vai respirando a fumaça dos ônibus, dos carros, vai bebendo água que não está pura. Porque se você bebe água da torneira da sua casa e você mora na cidade ou até mesmo no interior, o tratamento da água, ele não é dos melhores, né, pra gente beber. E mesmo se compra galão de água, ali tem microplásticos, várias toxinas que vêm junto. A higiene que eu estou falando aqui, que faz toda a diferença, é a higiene com os vermes e os parasitas no corpo. Ai, Bruno, mas eu me higienizo bem, eu não tenho parasita. Será? Os parasitas, eles estão no alimento que nós comemos, no ar que respiramos. Nós trocamos parasitas entre as pessoas, ou seja, quando eu me envolvo com uma outra pessoa, troco saliva, troco fluidos sexuais, nós trocamos parasitas. Os parasitas, ele tem uma função, mas antes de falar qual é a função importante dos parasitas, eu vou contar para vocês um pouco da relação entre os seres humanos e os parasitas. A história entre os seres humanos e os parasitas, ela é pré-histórica, ou seja, essa relação, ela se dá há milhares de anos, ou seja, ela é uma simbiose natural. O problema é que, com a sociedade moderna, com os novos estilos de vida que a gente foi vivendo, principalmente por comer muito industrializado, estar em contato com muitos metais tóxicos, metais pesados no nosso sangue,
a gente acaba precisando mais de parasita. Por quê? O parasita, ele é mais ou menos como a barata. A barata é um ser da natureza e a barata tem a sua função. Uma das funções da barata é comer lixo. Se não fossem as baratas, nós não daríamos conta do lixo que nós produzimos na cidade, ou seja, para baixo dos bueiros há trilhões, quadrilhões de baratas, mais do que gente, e elas vão comendo os detritos humanos. Se não fosse elas, o lixo estaria subindo pelos bueiros, a gente teria muito mais problemas, ou seja, as baratas são importantes, de acordo com o modo de vida que a sociedade tem. Na natureza, as baratas existem. Se nós estivéssemos vivendo na natureza ainda de uma forma mais equilibrada, nós teríamos uma relação equilibrada, por exemplo, com as baratas. Mas como a gente vive na cidade e construiu algo praticamente insustentável, nós precisamos de mais agentes que cuidam do lixo. As baratas, os ratos e toda a gama de animais, insetos, etc., que vivem no subsolo, ok? Agora, vamos para os parasitas. Por que o corpo humano está lotado de parasita? Porque, tal qual como a vida na cidade necessita dessa montanha de baratas, ratos, etc., lá embaixo para cuidar do lixo, infelizmente nós temos um modo de vida deteriorante. É praticamente impossível viver de forma 100% saudável. Por mais que você durma bem, coma bem, tenha boas relações, a gente continua respirando fumaça, tem muito agrotóxico nos alimentos, o ar está contaminado, a água. Então, para ter a melhor saúde, é necessário fazer as coisas básicas que se precisa para que o corpo funcione fisiologicamente bem, e também é preciso ter ações de redução de impacto. O que seria redução de impacto? Seria cuidar de uma forma com mais qualidade da minha glicemia, através da minha alimentação, é fazer processos de retirada de metais pesados, é trabalhar com a desparasitação, que não é a esterilização do corpo dos parasitas, mas é a redução do volume dos parasitas. E eu vou explicar como que nós fazemos isso. Agora, pessoal, por que é essencial desparasitar? Porque higiene é necessário. Se eu ficar sem tomar banho, sem escovar os meus dentes, não vai demorar muito, eu vou ficar doente. As bactérias, os vírus, as cáries, vai começar a tomar conta. É tipo uma casa. Se você não toma conta da higiene da sua casa, não demora muito, começa a ficar encracado, aí começam a vir as moscas, daqui a pouco começam a vir os ratos, as baratas. Então, a necessidade de higiene, ela é fundamental. Isso tem tudo a ver com saúde. Agora, tem certos tipos de higiene que são negligenciadas. Por exemplo, a higiene parasitária. Por que isso é importante? Porque os parasitas causam um impacto enorme. O que são parasitas? Parasitas são seres que vivem às custas de outros. Ou seja, seres que se alimentam de outros seres e trazem prejuízos para esses, apesar dos benefícios que eu já contei, né? Então, os parasitas são necessários. Aonde os parasitas vivem? Eles podem viver nos intestinos, eles podem viver dentro dos nossos órgãos, eles atravessam a barreira intestinal, caem para correntes sanguíneas, e os vermes, o mofo, os vírus e as bactérias penetram a corrente sanguínea e podem se alojar nos órgãos, ou seja, há vermes vivendo no fígado, no pâncreas, no cérebro, no esôfago. Os vermes podem viver nos olhos, podem viver na pele, eles podem viver no corpo inteiro, ou seja, os vermes, eles percorrem o nosso corpo, comem a nossa carne e comem uma parte dos nossos nutrientes. Vamos lá. Sendo assim, quando a gente equilibra a relação com os vermes e os parasitas, é natural que nós tenhamos mais saúde. Os vermes e os parasitas, quando eles estão em um volume muito alto, eles prejudicam demais o sistema imune. Ou seja, é natural estar com o sistema imune mais fraco, com a saúde mais comprometida. Uma outra coisa terrível que eles provocam é a desregulação do metabolismo. Por quê? Porque os parasitas, eles comem os nossos hormônios. Eles se alimentam dos hormônios do T3, da tireoide T3, T4, os hormônios dos rins, né, que é produzido pela glândula adrenal,
os hormônios do pâncreas, a insulina, o glucagon, que faz esse balanço entre o açúcar no sangue e o açúcar dentro da célula. Os parasitas, eles prejudicam demais a composição corporal, ou seja, por mais que a pessoa esteja treinando, se ela tiver um volume alto de parasitas, ela vai ter mais dificuldade de definir o corpo, ficar mais forte, perder peso se precisa ou ganhar peso se está muito magro. E uma outra característica que tem tudo a ver com os parasitas é a compulsão alimentar. Como os parasitas têm as comidas que eles mais gostam, na medida em que eu tento tirar as coisas que alimentam eles, eles me pedem mais daquilo. Ou seja, como o parasita tem afinidade com alto índice glicêmico, muito carboidrato, metais pesados, substâncias tóxicas, na medida em que a gente vai reduzindo isso, eles começam a passar fome. E aí que está o problema, porque eles nos manipulam biologicamente, isso em relação a neurotransmissores, a hormônios, eles nos provocam fisiologicamente para quê? Para que nós comemos as coisas que eles gostam. Ou seja, o chocolate, a bolacha, as massas, os industrializados, o cigarro, todos os produtos químicos, produtos entorpecentes, lícitos e ilícitos. Porque como eles nos ajudam com isso, se começa a diminuir esse tipo de substância, naturalmente os parasitas começam a te cutucar para que você vá lá e coma aquela bolacha, coma aquele croissant, que você, mesmo estando alimentado, tem aquela fome. Sabe aquela fome que vem do nada? Você acabou de comer e dá aquela vontade de comer aquele doce. Isso pode ser os parasitas. Infelizmente. Tá, Bruno, mas você tá falando disso, e como que a gente faz para cuidar desses parasitas? Por que que os médicos não falam sobre isso muito bem? Os médicos não falam disso muito bem porque eles não são instruídos a essa maneira. Geralmente, os médicos vão pedir exames de fezes para ver se você tem parasita ou não, se você está com sinais muito claros que são de parasitas. Por exemplo, problemas intestinais graves, subnutrição, que às vezes não, os parasitas comem os nossos nutrientes, ou características que sejam preto no branco, ó, isso aqui provavelmente é parasita. Aí eles pedem um exame de fezes, aí você vai lá e faz. Supondo que deu negativo. Os exames de fezes para medição de parasitas são dos que dão mais falsos negativos. Por quê? Porque a colheita das fezes, ela se dá na porção final do intestino grosso. Quando você colhe um pouquinho dessas fezes do intestino grosso e leva lá para analisar, se não acha nada, não significa que você não tenha ou esteja lotado deles. Por quê? Porque os vermes, eles vivem para dentro do intestino grosso, eles vivem para dentro do intestino delgado e eles vivem para dentro dos órgãos. Então, colher as fezes da porção final do intestino não significa que eu não esteja com vermes e parasitas. Então, há um equívoco nisso na linha da medicina. Porém, os parasitas, eles estão pelo corpo inteiro. Então, Bruno, como que faz para tratar isso? Nós temos algumas formas de se tratar. Uma delas, que é geralmente a mais procurada, são ações pontuais, ou seja, vou tomar o chazinho da vovó, o chazinho do vovô. Vou tomar ele durante 14 dias, eu tomo ele durante 3 dias na primeira semana, descanso os outros 4 dias, tomo mais esse chá durante os outros 3 dias da segunda semana, descanso. Eu posso utilizar de sementes, como a semente de abóbora, a semente de girassol, são ótimas para desparasitar. Eu posso fazer alguns shots matinais, por exemplo. Consumir o famoso shot de cúrcuma. Ou algo que funciona bastante também é água de alho. O alho tem uma substância chamada alicina, mas precisa preparar da forma adequada, tá? Não vou explicar agora porque não dá tempo, mas pesquisa na internet. Como você pode tratar com ações pontuais, tais quais essas que eu estou falando. E você pode tratar, junto com a forma pontual, uma forma no dia a dia, que é reduzir o alimento que os vermes gostam, que são os carboidratos de alto índice glicêmico, os industrializados, os
agrotóxicos, melhorar a qualidade da minha água, melhorar a qualidade da minha alimentação. Aí a gente vai matando os vermes de fome e vai acrescentando ingredientes que vão matar eles lá dentro. Por exemplo, as folhas picantes são ótimas para isso, o gengibre, o alho, a pimenta, isso como ações cotidianas, ok? E você pode tratar os vermes de uma forma totalmente estruturada. Em vez de fazer ações pontuais e não conseguir mensurar tanto isso, você pode utilizar de uma forma totalmente estruturada. Existem algumas formas estruturadas de se fazer isso. Eu vou explicar para vocês a forma com a qual eu trabalho e que eu vejo os meus alunos, os participantes, tendo muito resultado. No protocolo DN10, que significa Desparasitação Natural em 10 semanas, ela é um percurso que em 10 semanas eu vou ensinar para você uma metodologia fácil de fazer no dia a dia, prática, não precisa sujar louça, não precisa gastar rios de dinheiro, você pode fazer mesmo em viagens, em deslocamentos. Foi uma metodologia que eu uni para ser profundamente eficiente, que é o que a gente quer, né? Uma prática eficiente e ser prática no dia a dia, para não dar muito trabalho, mesmo para quem tem as rotinas mais corridas. Que é o seguinte, esse trabalho, ele tem 3 bases. Todas as 3 funcionam muito bem e cada uma delas isolada é maravilhosa. Agora, elas juntas, elas fazem um combo que está dando muito resultado. Eu vou contar para vocês. A primeira fase é a preparação do fígado. A gente toma um chazinho para fazer um carinho no fígado, para preparar o fígado para a desparasitação. Um chazinho facinho de encontrar. 1 semana de tomada desse chá para preparar o corpo. A segunda fase desse trabalho, ela é a fase mais importante, a fase 2 junto com a fase 3. Perdão. Na fase 2, você vai tomar alguns remédios naturais que vão matar esses vermes, não todos, né? Porque eles são bem resistentes, demora para matar eles. A gente vai tomar os desparasitantes, ou seja, depois que preparou, a gente vai entrar com os recursos terapêuticos naturalistas. Quais são eles? Eu vou apresentar aqui para vocês. São as plantas medicinais através das tinturas, super prático de tomar, gotinhas, plantas medicinais. E nós vamos tomar outros 3 suplementos baratos. Somente isso. Olha o tamanho, esse pote aqui tá grande. Se eu for viajar, eu posso colocar isso aqui num potinho bem menor. Esse aqui também. E esse aqui é o nosso terceiro componente. Esse componente aqui, eu não vou dizer o nome dos componentes para as pessoas não saírem tomando as coisas sem saber o que tá fazendo e na dosagem correta. Então, por segurança, eu não vou dizer o que é, mas se você vier se tratar, eu vou te explicar e vou te falar como faz isso de uma forma segura. Que é o seguinte, esse aqui custa menos de R$10 o quilo. Esse aqui você encontra por menos de R$15 o quilo. E esse aqui você encontra na versão premium por R$40 e na versão totalmente funcional e eficaz, mas mais popular, você paga R$6 nesse potinho aqui. Ou seja, é uma metodologia que gasta super pouco para desparasitar. Não vai precisar gastar rios de dinheiro. Esses suplementos aqui, eles dão no máximo R$80. Esse aqui, talvez você precise de 2 potes, né, que aí dá um pouquinho a mais. Mas se você for perceber os suplementos que tem aí no mercado, no mínimo R$80 a R$100 cada suplemento. Eu conheço suplementos de R$400, que são ótimos, mas não é a proposta. Aqui a proposta é ser simples, efetivo, eficaz e que seja fácil de fazer no dia a dia. Então nós vamos tomar esses desparasitantes que eu mostrei para vocês aqui durante 56 dias, que dá um pouco menos dessas 10 semanas, né, com a preparação e a finalização. A segunda base desse trabalho é a alimentação desparasitante. Eu vou ensinar para vocês uma alimentação muito gostosa, nutritiva e que vai bater muito forte nos vermes. A gente vai reduzir ou retirar os alimentos que os vermes gostam e nós vamos acrescentar alimentos que eles detestam, mas que nós amamos. Eu garanto para você que é uma alimentação
super tranquila de fazer no dia a dia. Você pode fazer ela em qualquer estilo alimentar que você esteja. Se você vive uma dieta mediterrânea, que é esse estilo mais onívoro, come de tudo. Come carnes, ovos, come vegetais e folhas, é super possível fazer. Se você é vegetariano, não come carnes, come ovos e as outras coisas, perfeito fazer. Se você é vegano, não come nada de derivados animais, também é super possível fazer. Agora, do outro lado, se você é low carb ou se você vive uma dieta cetogênica ou mesmo uma carnívora, é super possível de fazer em qualquer estilo alimentar. Você vai adequar de acordo com o que você gosta de comer. Eu só vou te dar aqueles toques, não vou passar dieta, tá? Porque eu não sou nutricionista. Eu sou naturólogo, então eu ofereço orientação alimentar, eu não passo dieta. Eu vou dar os melhores toques para você ajeitar a sua alimentação e a sua higiene, não, ó, pensando na higiene é tão importante quanto, mas a alimentação tá fácil de fazer, o principal, muito boa. A terceira fase, o terceiro tripé dessa metodologia, do protocolo DN10, é a restauração intestinal. Ou seja, eu vou ensinar você a equilibrar a saúde do seu intestino, tanto com alimentação, quanto com uma técnica terapêutica maravilhosa de higiene intestinal, ou seja, na medida em que os vermes forem morrendo no seu corpo, você vai empurrar eles para fora, através da evacuação e através da metabolização do corpo dos parasitas, né? Vai precisar pôr para fora, através do suor, das fezes. E quando a gente fala dos intestinos, eu vou ensinar para você uma forma de potencializar a retirada dos vermes do seu corpo. Ou seja, a primeira fase, a preparação do fígado. Segunda fase, a tomada dos desparasitantes, que é esse kitzinho aqui, e a alimentação forte. E a terceira fase, ela se mistura com a fase 2. A gente acrescenta a terceira fase no meio da fase 2 e acrescenta as limpezas intestinais para potencializar o processo. Vou acrescentar que as limpezas intestinais, elas são opcionais, ok? Mas elas fazem toda a diferença. Se você não quiser fazer, não precisa. Mas é recomendável? É super recomendável, porque você vai potencializar demais o seu processo. Tá bom, Bruno, mas e aí, como que a gente vai fazer isso? Como que você vai me ensinar isso? Eu ensino essa metodologia em 10 semanas de duas formas. Eu faço acompanhamento individual e eu faço acompanhamento em grupo, ou seja, no acompanhamento individual, eu vou ensinar para você pessoalmente em 8 encontros. Durante 8 encontros online e ao vivo, eu vou te ensinar a fazer essa metodologia. E vou não só te ensinar, eu vou te acompanhar. Eu vou te introduzir na preparação, vou te ensinar como começa o processo e vou te acompanhando. Nos primeiros períodos, são encontros semanais, para que você embale no processo. A partir do segundo mês, a gente varia entre encontros semanais e quinzenais. E eu vou te acompanhando até finalizar esse processo, tirando todas as dúvidas, acompanhando se tiver percalço aí no meio do caminho. E eu já vou falar dos efeitos colaterais em breve. A segunda modalidade para você desparasitar é o acompanhamento em grupo. Ou seja, em um grupo pequeno, de no máximo 20 pessoas, porque eu gosto de trabalhar com qualidade e poder atender as pessoas sem tanta correria. Nós vamos ter encontros semanais para que eu te ensine e te acompanhe nessa prática. Ou seja, no acompanhamento em grupo, nós estaremos toda quarta-feira, das 8 horas da noite até as 9h30 da noite, mais ou menos 1h30 de encontro, mais tardar 2 horas, onde eu vou te ensinar e te acompanhar e tirar as suas dúvidas. E a gente vai dividir com o coletivo, né? Para quem não sabe, mas talvez você já saiba, que quando nós estamos em grupo, fica mais potente, fica mais forte, porque várias pessoas estão no mesmo propósito para que nós façamos esse processo. Ou mesmo para quem está fazendo individualmente, como nós estaremos na mesma data, todo mundo vai estar na mesma egrégora, ou seja, nós seremos um grande grupo de pessoas, não tão grande assim, né? Um grupo de no máximo 30 pessoas no geral, 10 vagas para acompanhamento individual e 20 vagas para acompanhamento em grupo, onde nós estaremos na mesma intenção e no mesmo propósito. Junto com essa metodologia fácil de fazer que eu vou te ensinar, existem materiais complementares. Ou seja, eu vou te
apoiar com aceleradores de processo. Vou te dar listas, materiais complementares para que você possa ver de forma resumida o que a gente está fazendo. Em vez de você, o que será que eu tenho que fazer agora? Não, o Bruno me mandou o checklist do que eu preciso fazer, então é muito prático de fazer. Quais são os efeitos colaterais de desparasitar o corpo? Depende da metodologia e depende de como você fizer. Se você fizer a desparasitação numa época errada e der veneno para os seus vermes, você pode ter problema. Agora, se você começar na época certa, os parasitas eles têm uma ligação com as fases da lua. Na lua nova, eles estão quietinhos, estão lá no ninho. Esse é um momento para dar veneno para os vermes, tá? Não pra gente. Se quando chega na lua cheia, os vermes estão reproduzindo, fazendo sexo e alvoroçados, fazendo festa. Se você der veneno para os vermes na lua cheia, ou em algum período que eles estejam mais alvoroçados, pode ser que você tenha mais desconfortos gástricos, que você tenha irritação na garganta, que você tenha alguns efeitos colaterais indesejados. No nosso caso, a desparasitação do protocolo DM10 praticamente não tem nenhum efeito colateral. Os efeitos colaterais que eu venho notando em mim e nas pessoas que vêm fazendo comigo e outras pessoas que desparasitam com outros profissionais, ou mesmo esses outros profissionais em que a gente troca, quando os vermes morrem, a gente precisa colocar essas toxinas todas para fora. Porque eles vão morrer, vão cagar, vão deixar muitas toxinas no nosso corpo, no nosso sangue. Ou seja, se você não faz o processo adequadamente, o máximo que eu vejo acontecer é ter algumas coceiras por conta das toxinas saindo pela pele, é você ter algum desarranjo intestinal um dia ou outro, é uma coisa muito rara. Eu não tive nenhum desarranjo intestinal e meus alunos praticamente também não têm. Alguma dor de cabeça, eu também não tive, meus alunos praticamente não têm. Os efeitos colaterais são muito brandos, por quê? Porque a gente trata eles de forma homeopática, não é um pancadão. É um tratamento forte, mas suave ao mesmo tempo, ou seja, são 10 semanas para ir batendo neles, não é uma dose cavalar de uma vez. Ou seja, é um processo sereno, é um processo calmo, um processo geralmente manso. Quanto melhor a sua saúde já tá, mais tranquila vai ser. Mas quanto mais deteriorada a sua saúde estiver, pode ser que tenha um pouco dessa alergia, um pouquinho dessa dor de cabeça, mas eu garanto que não é nada que vai te atrapalhar no seu dia a dia. Até mais porque os meus alunos praticamente não têm efeitos colaterais. O que o pessoal diz disso, né? Quem já desparasitou, o que aconteceu? A Fabiane, uma das nossas alunas, disse assim, ela, no período, ela perdeu mais ou menos 9 quilos. Ela estava acima do peso. Bruno, perdi 9 quilos. Me sinto mais calma. As minhas compulsões alimentares diminuíram. Me sinto com muito mais energia e muito mais vigor. Ela foi um caso de muito sucesso na desparasitação. A Clara Coelho, que é uma terapeuta de medicina integrativa, ela disse assim: minha libido melhorou muito, durmo muito melhor, a minha energia, a minha vitalidade estão muito mais altas, meus sonhos melhoraram muito. Ela começou a definir o corpo dela, mesmo sem fazer exercício físico, começou a ficar mais forte, começou a ter recomposição corporal. Um outro caso emblemático, a Marta. A Marta já tentou de tudo, sobrepeso, um sobrepeso bem alto mesmo, assim, um IMC. Tentou de tudo, tudo que você pode imaginar. E com 2 meses, com 1 mês e meio de desparasitação, já tinha perdido 5 quilos. Nem ela estava acreditando no que estava acontecendo. Melhora de humor, melhora de compulsão. Nós temos o exemplo da Estela, que é uma comunicadora de aproximadamente 60 anos, aonde já era bem saudável, fez o protocolo, melhorou muito o rendimento esportivo, melhorou a vitalidade, a saúde, estava passando por muitos problemas graves e estava serena para resolver aqueles problemas. O meu caso, apesar de eu ser um homem jovem, eu tenho problemas graves de saúde desde a minha adolescência, da minha infância. Eu fui criado à base da bolacha e do salgadinho. Então, quando eu tinha 30 anos de idade, não faz tanto tempo assim, eu estava com muitos desconfortos. Não dormia bem, corpo totalmente inflamado,
treinava, tinha pouco resultado no meu treino. Nossa, dores pelo corpo, era muito comilão. Passou tudo. Hoje em dia, eu durmo muito bem. O meu corpo tá desinflamado. Eu era muito comilão. Hoje em dia, eu como 2 vezes por dia. Treino em jejum, tenho uma energia fantástica. Não que isso vá acontecer com você, não tô falando pra você comer 2 vezes por dia. Eu comia as 4, 5 vezes por dia e hoje como 2, mas foi um processo que foi natural, eu não me forço a isso. Por exemplo, agora já é 11 horas da manhã, que é onde eu tô, minha última refeição foi 7h30 da noite de ontem. Vou terminar aqui o meu trabalho e vou treinar. Vou almoçar, comer minha primeira refeição só 1 hora da tarde, 1 e pouco. Tranquilo. E minhas dores articulares passaram todas praticamente. E o meu desempenho esportivo melhorou muito. Eu sou atleta amador de calistenia e corredor amador de rua. Cheguei na minha primeira meia maratona e só me exercito em jejum. Acordo, trabalho, vou treinar, só depois eu me alimento. Porque o meu corpo está forte e adaptado a isso. Mas isso é um processo. Eu nunca imaginei viver dessa forma. Entre várias outras pessoas que tiveram os seus resultados. O melhor desse trabalho, galera, assim, de verdade, não é porque eu tenho um serviço aqui nessa página, porque eu estimulo as pessoas a se cuidarem. Se você, ao ver esse vídeo, se cuidar, eu já estou cumprindo o meu propósito. Se você está vendo esse vídeo e vier cuidar da sua saúde com o meu apoio profissional, eu tenho certeza que você provavelmente vai ter resultados fantásticos se você fizer adequadamente o processo, e eu já estou cumprindo a minha função. Ou seja, independente se você vir se cuidar comigo ou não, saiba que desparasitar melhora muito o metabolismo. Não sei se você sabe, mas os hormônios, eles são os reis e as rainhas do corpo. Os hormônios são a fonte da juventude. E os parasitas comem os hormônios. Os parasitas inflamam profundamente o corpo. Os parasitas machucam muito o sistema imune. Os parasitas comem os neurotransmissores. Como ter um metabolismo funcionando bem, lotado de parasita? Não tem como. Ou seja, todas as melhoras que eu tive, que a Clara, que a Fabiane, que a Marta, que a Estela, que a Marisa, que a Paula, que a Sarita, eu lembro o nome de praticamente todos os meus alunos que passaram aqui, porque meus grupos são pequenos, eu gosto de trabalhar com qualidade, ou seja, mesmo estando no marketing digital, não vai ser um trabalho para milhares de pessoas, vai ser um trabalho mais fechadinho, porque quanto melhor e mais saudável as pessoas estiverem, mais a gente constrói uma sociedade saudável. Relações mais saudáveis. Como ter relações saudáveis se os parasitas estão me mordendo? Então eu tomo a mordida do parasita, fico irritado, eu não sei nem porquê. Tô lá conversando com alguém, escuto alguma coisa que me gera um gatilho, me dá aquela vontade de comer aquele doce. Tô plenamente alimentado, depois do almoço tenho que comer chocolate. Da onde vem essas vontades do nada? Provavelmente dos parasitas. Sendo assim, eu gostaria de te convidar, se você deseja cuidar da sua saúde com efetividade e quer fazer um trabalho pioneiro, que trabalha com um autocuidado profundo, aqui não é só tirar verme não, tá? Vocês perceberam que retirar vermes e parasitas tem a ver com a saúde geral. Se você quer cuidar da sua saúde geral de forma profunda e nunca cuidou dos seus parasitas, ou mesmo se você cuidou, mas nunca fez um protocolo bem estruturado, eu te convido a fazer parte da próxima turma de desparasitação natural em 10 semanas, com o acompanhamento individual, se você quer fazer esse processo só eu e você, não dividir isso com pessoas, e para o acompanhamento em grupo, sabe, Bruno? Quero fazer esse trabalho em grupo, quero conhecer outras pessoas que vão estar na mesma vibe, quero dividir as minhas coisas com o coletivo. Então você está convidado a se cuidar com a desparasitação natural em 10 semanas, de 22 de janeiro a dia 2 de abril. Nós faremos 2 ciclos de lua, tá? Em esses 10 semanas, vamos fazer a preparação, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, dentro desse trabalho terapêutico. Aqui nessa página tem todas as informações, mas se você quiser se inscrever direto, vai lá para o fim da página, veja os valores, as condições e inscreva-se. Eu te vejo
no nosso primeiro encontro, no dia 22, se você vier fazer em grupo, e se você vier fazer de forma individual, eu vou marcar com você em torno do dia 22 a nossa primeira sessão, para que eu te passe todas as informações e te acompanhe nessa jornada de saúde e longevidade com vitalidade e muito amor no coração. Meu muito obrigado, te vejo em breve.